O DAON, Diretório Acadêmico 8 de Maio, é um aparato de organização estudantil dentro do contexto de criação da Faculdade de Educação do Estado de Santa Catarina, FAED. A trajetória do diretório nos possibilita evidenciar alguns processos de rupturas e continuidades durante seus 55 anos de atuação. Falar um pouco da criação do Diretório Acadêmico 8 de Maio, do DAON, a gente vai precisar falar um pouco da criação da própria FAED. Foi criada no ano de 1963 e as primeiras aulas vieram acontecer em 64, muito próximas ao início do regime militar também. O projeto institucional de criação da FAED, ele já previa uma entidade estudantil no formato de diretório acadêmico. Quem criou essa entidade, digamos assim, não foram os próprios estudantes. Então essa entidade ela foi criada pelos tecnocratas, os intelectuais. Nos anos 60, o caráter do DAON não era totalmente democrático. O diretório indicava alguém para a congregação, diferente dos dias atuais. E ele se diferencia do que é hoje, onde há uma eleição para a escolha do estudante que vai compor o concentro. Tá? A congregação é o que hoje é o concentro, é o conselho de centro. Então a gente vê que é um grande poder e seria um único momento de eleição. Você vota para o DAON, eram feitas eleições, né? Só que você não teria que ter um outro momento de debates, um outro momento de politização no curso, de ato democrático. O hábito do estudante votar, né? Isso é uma diferença muito importante. A arrecadação de mensalidades rendia uma parcela conhecida como taxa do DAON para o caixa do diretório acadêmico, que era utilizada de diversas formas. A gente vê, em 1964, primeira gestão do DAON, caixa zero, início de gestão zerado, a gente vai pegar aí, final do ano, o caixa já tem uma bolada. Ela vai ocasionar numa entidade estudantil muito burocratizada, cheia de carimbos. O estudante pagava, combinado com os alunos, né, a cada entrada, nós combinávamos com os alunos um percentual que cobraríamos para poder manter o DAON. Né, porque o DAON trazia palestrantes, fazia pasta gratuita, fazia bottom, fazia chapéuzinho na época dos calores, tudo isso tem um custo. E quanto ao pagamento, que eu também como aluno paguei, nós intermediávamos a não aumentar e a luta era de terminarmos com isso, então foi uma luta permanente, mas também os alunos que tinham dificuldade, o DAON intermediava para conseguir bolsa. Não deixamos de nenhum aluno sem bolsa com dificuldade de pagamento à época. Diante do contexto que estava inserido, o diretório possuía certas limitações em relação a manifestações estudantis. No primeiro regimento da FAED, que é da data de 1966, e no regimento provisório da FAED, que é ainda antes, da data de 64, ali são estipuladas funções, limites para esse órgão, para essa entidade. Que funções são essas, tá? Realização de reuniões, de um caráter cívico, realizações de atividades desportivas, culturais e que venham a fomentar o enriquecimento acadêmico dos estudantes. E no artigo 91 desse regimento, está lá estipulada a proibição, tá, de manifestações políticas e ou partidárias, assim como a proibição ao incentivo à ausência coletiva nas aulas. A ausência coletiva é greve estudantil.
fazíamos as reivindicações, fazíamos os movimentos, fazíamos paralisações de algumas aulas, negociada com professores e alunos, e até conseguir o que a gente reivindicava, digamos, baixar as prestações, não faltar bolsa, questão da lanchonete também, como hoje tem aqui, não muda, só muda o endereço. Também tínhamos problema porque era terceirizado e não era com licitação. Então, coisas corriqueiras de atendimento aos alunos, né, em geral. Como eu disse, os meus colegas anteriores, quando criaram, era para realmente fazer um enfrentamento não de agressivo e de respeito às autoridades, mas ter um órgão que lutasse pelos interesses dos alunos e das alunas. Eu, quando da direção do DAON, não tive dificuldades nenhuma, né, de conseguir as coisas que pretendíamos junto à direção. Nunca com facilidade, mas com argumentos, com diálogo. O DAON confecciona naquele momento, ele está preocupado em confeccionar, por exemplo, boinas e vendê-las. Ele confecciona as pastas da FAED, ele encomenda a medida da demanda do centro, faz um logo, então ele está comercializando umas pastas, boinas, flâmulas e também está fazendo atividades de confraternização, né? O DAON ele chega a ter um volume grande de dinheiro, né? No final dos anos 64, 65, 66, 67, tornou-se um hábito a realização da confraternização da FAED. 180 estudantes aproximadamente na FAED, foram comprados mais de 2.000 salgadinhos. Então, uma atividade bem pomposa, né? Regada a champanhe, regada a bebidas requintadas, o aluguel de taças, de vinhos, junto ao Clube 12, que era uma confraternização que era realizada ali mesmo no hall, mas é uma confraternização que ela apresenta vários elementos que eu considero como elitistas, numa análise comparativa com as práticas que estavam acontecendo, sendo desenvolvidas por outras entidades estudantis, em comparação com o DCE aqui da UFSC, que, por exemplo, em 68, né, agora avançando um pouco, o DCE estava participando clandestinamente do congresso clandestino da UNE, o congresso número 30, que aconteceu em Ibiúna, onde todos os membros foram presos. Enquanto isso, o DAON estava fazendo seu coquetel, regado a champanhe, as flores e um banquete muito rico, não estava participando desse congresso. Hoje em dia, o diretório, após um período sem gestão, traz algumas continuidades da época de sua criação, porém, é marcado por fortes rupturas na sua atuação enquanto aparato do movimento estudantil. Eu acho que, em primeiro plano, é colocar que a gente está aqui, porque a nossa chapa, como Sankofa, ela é composta por alunos, que foi essa reativação do DAON, né? São todos pretas e pretas, e a sua maioria são oriundos de ações afirmativas, das cotas. Então, de falar, chegamos, estamos aqui, vamos estar no movimento estudantil, vamos estar em todos os espaços, vamos estar fazendo essas políticas também. Hoje nós somos em atividade 5, né? Contando com a Jaque, que não pôde estar aqui 4, hoje, e a Maria. E a Maria. Né, que por alguns fatores ela não está na cidade, ela precisou se ausentar da cidade, ela tinha aí como interesse reunir um grupo de estudantes negros e negras para estar justamente brigando por essas pautas aqui dentro, já que a gente já militava lá fora, né? E brigava por acesso lá fora, então ela reuniu esse grupo de estudantes
interessados, né, na questão, além da questão racial, na militância estudantil, até mesmo por uma formação, né, porque a gente vê aí muitos falam em política, e eu acho que o DA1 ele está sendo importante por isso, de formação política para a gente. Então, até então a gente não tinha contato, não sabia se articular, porque a gente até participa de movimento social lá fora, a gente entende a política e tal, mas o movimento estudantil em si, a gente não sabia o que era um movimento estudantil, sabe? Então aqui a gente está tendo a oportunidade de saber como é isso na prática. Porque o nosso perfil de militância é muito assim, de tipo, vamos tiro, porrada e bomba, vamos chegar e fazer. Daí a gente entra num diretório acadêmico, que um diretório acadêmico, como vocês sabem, ele tem um certo vínculo com a instituição FAED, e a gente não pode chegar e fazer, tipo, tiro, porrada e bomba como a gente quer, entendeu? A gente tem que ter um certo limite, a gente tem que entender esse limite. As principais reivindicações é o SEB, que a gente vem trabalhando em cima, e hoje o caso do professor. Do assédio, né? Permanência, né? Real, né? Permanência. O RU, a gente... O SEB contempla, né? O SEB contempla a permanência. Permanência, o RU, baixar o preço do RU, tudo isso entra no SEB, né? A luta pelas cotas quilombolas e indígena. É muito louco. A Paloma comentou agora, né? E, a gente trabalha... nós somos do MNU, eu e a Paloma, né? Então, a gente luta pela causa indígena e quilombola lá fora, né? Mais especificamente territorial, junto do movimento negro, que apoia a organização política dessas comunidades, desses territórios. E aqui dentro a gente briga por cotas, né? Cotas, acesso. É muito louco, aqui não tem cotas para quilombolas indígenas aqui no Nordeste. Não somos só nós 5, são todos os estudantes, e com a força de todos e todas a gente consegue fazer um trabalho muito melhor, porque parece que os estudantes não vê o DA1 com uma representatividade deles mesmo, mas o que a gente faz, tudo é voltado para todos os estudantes em si, né? A maioria dos direitos que nós temos no dia de hoje é fruto de uma luta dos estudantes nas suas entidades representativas. Nada veio de graça aqui dentro dessa universidade. A deficiência que ainda existe na permanência estudantil, mas a pouca que existe aqui dentro, foi uma conquista que é fruto de muita luta das entidades estudantis. A importância é tremenda. Cada qual que passou aqui colocou seus sonhos em prática. Cada estudante, nessa longa trajetória desses 55 anos, que se esforçou, que participou de intensas reuniões, que pensou em uma universidade diferente, fez com que essa engrenagem desse um passo à frente, por muitas vezes um passo atrás. Tem muita coisa para avançar ainda. E quem sabe disso são os estudantes que estão aqui hoje. Então, a importância do diretório acadêmico, ela também está ligada com uma área que o jovem pode criar algo que ele quer, para além do que o professor propõe como uma atividade, para além das atividades acadêmicas rotineiras que a grade curricular nos coloca como obrigação. O DA1 é um espaço em que vocês, estudantes, podem criar o que vocês quiserem.